Olá, crianças, bom dia. Hoje sou eu, Juliana, que eu vou dar lição para vocês mais uma vez. Espero que essa palavra venha falar aos nossos corações e que possamos levar o aprendizado para a nossa vida. Antes de estarmos iniciando a nossa lição, vamos estar orando, tá bem? Feche seus olhinhos, vamos falar com Jesus. Oremos. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, Senhor, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor. Tenha abençoado. Muito obrigada porque o Senhor tem abençoado cada criança do nosso CP, tem cuidado de cada uma delas, abençoado os seus estudos, seus crescimentos, Pai, o crescimento de cada uma e cada uma de suas famílias, Senhor Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa lição, que ela venha falar não só ao coração das crianças, Senhor, mas também ao meu coração, Pai. E que possamos, Senhor, por meio dessa palavra, entender aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Obrigada, Pai, por tudo. Abençoe o nosso estudo, o nosso dia. Em nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Como de costume, crianças, nós vamos fazer a nossa forca para descobrir quem é o nosso personagem de hoje, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Bem, nosso personagem de hoje é, na verdade, uma mulher, não é um homem. Ela foi juíza e a história dela se encontra lá no Antigo Testamento. Pensem em quem vocês acham que é essa mulher. Débora, muito bem. Se você respondeu Débora, você acertou. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Débora. E o Senhor vai falar aos nossos corações por meio da vida dela, né? Vamos lá. Débora, ela era profetisa. A Bíblia fala que ela era uma profetisa e que ela era uma juíza. Juíza no sentido de aconselhar o povo de Israel naquela época. E era exatamente isso que a Débora faz. E nesse momento da história dela, é exatamente isso que a gente vai ver que ela vai fazer. Obviamente que não só isso, mas outras coisas também. O povo de Israel, ele estava passando... O povo de Israel... ele tinha passado por uma experiência com Deus em que eles recorreram a Deus. Deus os abençoou e eles exaltaram o nome do Senhor. Mas logo depois, eles voltaram a pecar, voltaram a fazer coisas que o Senhor não se agrada. Então, como Moisés já havia prometido que se eles não honrassem o nome do Senhor, e até Deuteronômio fala isso sobre os frutos da desobediência, se eles não honrassem o nome do Senhor, eles iriam sofrer sérias consequências. E é exatamente isso que a gente vai perceber, que acontece na história do povo de Israel nesse momento. Como fruto da desobediência do povo de Israel, o Senhor entregou todas as pessoas, todo o Israel dele, nas mãos de um rei chamado Jabim e de seu comandante do seu exército, Cícera. E eles eram muito maus, eles queriam matar todo o povo de Israel. Eles queriam, na verdade, dominar a terra onde eles estavam. Então, o Senhor, como que o povo percebesse as consequências da desobediência ao Senhor, por exemplo, idolatrar outros deuses, ou falar mentiras, ou tratar mal as outras pessoas, eles estavam sofrendo essa ruim consequência na vida deles, que eram ser perseguidos pelo rei Jabim e pelo seu comandante Cícera. Então o povo ficou muito afobado, muito apavorado, sem saber o que fazer quando receberam a notícia de que o rei Jabim estava indo atrás deles. Em que eles começaram a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Porque na Bíblia fala, lá em Juízes, capítulo 4, que o rei Jabim, ele estava sendo acompanhado por 900. Não eram 9, não eram 90, eram 900 carros de ferro com cavalos. Então, o povo ficou apavorado. Meu Deus, como a gente vai lutar contra o rei Jabim e o seu comandante Cícera? A gente não tem poder, a gente não tem armas para isso. Então, Deus enviou uma pessoa muito importante para aconselhar o povo de Israel nesse momento tão difícil. Você pensa, quando você está num momento de dificuldade, por exemplo, você está na escola, está sendo maltratado por um amiguinho, o amiguinho não tá fazendo brincadeiras com você que você não gosta, e você já falou pra ele: poxa, amigo, eu não gosto dessas brincadeiras, você pode parar? E ele não para.
A quem que você vai pedir conselho? Primeiramente a Deus, é certo, e também aos seus pais. Nesse momento, aqui nesse contexto da Bíblia, o povo de Israel estava desesperado. E eles foram pedir conselhos. E eles receberam conselhos de quem, na verdade? De Débora. Lembra que eu falei lá no início? Que Débora, ela era profetisa e ela aconselhava o povo porque ela era uma juíza. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai ver que Débora aconselhou o povo de Israel nesse momento. Débora, ela tinha, por exemplo, um escritório, sabe? Um consultório, na verdade, um consultório. Por exemplo, quando a gente vai no médico, ele atende a gente no consultório. Quando a gente procura um advogado, ele atende a gente no escritório dele. Débora, ela tinha um escritório dela. E o escritório dela ficava debaixo de uma palmeira, entre a cidade de Betel e outra cidade. E lá ela atendia as pessoas. Então, quando ela recebeu essa notícia de que o povo de Israel estava desesperado com a vinda do rei Rabim e do seu exército de 900 carros de ferro, ela chamou a um israelita chamado Baraque para aconselhar a ele, para falar: olha, fica tranquilo, o Senhor já nos deu a vitória sobre toda essa guerra, então nós vamos e somos mais que vencedores. Quando Débora chamou a Baraque para ir até ao escritório dela, debaixo da palmeira, ela falou que Deus tinha mostrado para ela que o povo não deveria ficar quieto esperando o rei, né, o inimigo chegar, mas eles deveriam agir. Então ela chegou para Baraque e falou assim: Baraque, o Senhor me disse que você deve juntar 10.000 homens e junto com esses 10.000 homens você deve subir ao Monte Tabor. Baraque falou: cara, difícil, tarefa difícil, mas eu vou sim, mas eu também só vou se você for comigo. Débora, como ela era uma líder, gente, você tem que entender quais são as características principais de um líder. Ele é uma pessoa que aconselha bem os seus súditos, os seus servos. Ele é uma pessoa que tem compaixão dos outros, tem sabedoria na forma de falar, no que tá falando. E ele tem ações que mostram para as outras pessoas, para os seus servos, que ele tá acompanhando vocês. Que ele não tá, se vira aí e eu vou ficar aqui numa boa. Não, Débora não fez nada disso. Ela aconselhou, ela foi sábia no que ela estava falando, porque ela estava recebendo a orientação de Deus. Ela recebeu a orientação de Deus. Ela não falou o que ela achava. Ela falou o que Deus lhe mostrou a ela que deveria ser feito. Ela, então, teve compaixão, teve sabedoria porque deu a orientação correta, e ela teve amor também porque ela foi para a guerra junto com eles. Baraque falou que só iria se ela fosse, e ela realmente foi. Ela não deixou Baraque de lado, e nem o povo de Israel. Nessa imagem a gente pode ver Débora aconselhando a Baraque. Ela, muito provavelmente nessa imagem ela estava falando assim: Baraque, olha só, fica calmo, fica tranquilo, faz assim, pega lá 10.000 homens e vamos subir juntos ao Monte Tabor, porque eu vou com você sim. Bem, e eles não esperaram nem um segundo mais, foram logo, uniram os 10.000 homens e foram subir ao Monte Tabor. Quando o rei Jabim e o seu comandante Cícera receberam essa notícia, eles partiram logo para a guerra. Eles foram atrás do povo de Israel sem pena alguma. E a gente pode perceber nessa imagem que o povo de Israel, ele agora estava armado. Lembra que eu disse lá no início que Baraque falou assim: mas nós não temos armas para nos defender. Eles providenciaram armas para se defender da guerra, mas a gente vai perceber que não foram necessárias essas armas. Porque quem estava com eles? Porque o Senhor estava com eles. E Débora, mais uma vez, ela mostra que ela era uma líder, não acima de Deus, mas uma líder que estava conectada realmente, diretamente com aquilo que o Senhor queria para o povo de Israel. Mesmo com o Israel pecando mais uma vez, desobedecendo mais uma vez sofrendo as consequências dessa desobediência, Deus teve misericórdia, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que nos ama, mesmo quando a gente erra 1000 vezes, Ele nos perdoa. E Ele vai à nossa frente enfrentar conosco todas as nossas batalhas. E foi realmente o que aconteceu.
Deus enviou a Débora para dar a orientação correta ao povo de Israel. E nesse exato momento, quando eles já estão lá no alto do Monte Tabor, Débora dá uma palavra, mais uma palavra vinda do Senhor, dizendo que a vitória já era certa, que eles não poderiam perder essa guerra porque o Senhor estava com eles e que eles deveriam seguir em frente, sem medo, na certeza de que que o Senhor já garantiu a vitória deles. E o que o Senhor fez para que não fosse preciso que o povo de Israel usasse armas para se defender, Deus mandou uma tempestade muito forte, muito forte. E todos os carros de ferro, os 900 carros de ferro lá do comandante Cícera e do rei Jabim, não foram capazes de derrotar o povo de Israel, porque o Senhor estava com eles, porque o Senhor mandou uma tempestade muito forte, e os carros de ferro, eles atolaram na lama, eles não foram capazes de subir o monte Tabor, onde estava o povo de Israel. O Senhor, então, bondoso e misericordioso, concedeu mais uma vitória ao povo de Israel. E só que o comandante Cícero, o comandante do exército, ele ficou assim apavorado, ele não entendeu como aqueles 900 carros dele poderiam ter sido derrotados por uma tempestade. E então ele fugiu, ele meteu o pé. Foi então à tenda de uma mulher chamada Jael. E lá ele ficou. Quando ele dormiu, ele foi morto por essa mulher. Então não foi o povo de Israel que derrotou e matou Cícera, mas sim essa mulher chamada Jael. E logo após a vitória que o Senhor concedeu a Débora, uma líder fiel a Deus, temente a Deus, e também a todo o povo de Israel, eles cantaram, entoaram hinos de agradecimento, de louvor a esse Deus tão bom para eles. Crianças, espero que vocês tenham entendido a lição. Nós percebemos que Débora, ela era uma boa líder, porque ela era sábia, ela era uma boa conselheira, tudo que ela falava era de acordo com a vontade do Senhor. Isso é muito importante na nossa vida, né? E ela era temente a Deus, e ela teve compaixão do povo. Ela não simplesmente mandou eles, vão lá pro Monte Tabor, ficam lá. Ela foi junto a eles, acompanhou eles nessa batalha, e graças à bondade do Senhor, eles venceram todo o exército do rei Jabim. E possamos perceber também que mesmo nós sendo falhos, imperfeitos e pecadores como o povo de Israel naquela época, o Senhor nos ama tanto que Ele é capaz de nos dar vitória diante de uma guerra até impossível de ser vencida.